Estamos de volta com o nosso Balanço Geral, Luciane Alves e eu como convidado, né, Lu? Verdade, estamos recebendo aqui a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Cássia. Tem necessidade de avançar ainda mais e que a gente pudesse abrir a oportunidade, né, e fazer com que os pacientes tivessem acesso às cirurgias no menor tempo possível. Né, e com isso, nós hoje estamos lançando essa versão 2.0, né, em parceria com os... Ela é válida, né, ela é legítima, mas nós temos que ter cautela. Saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, eles não vão perder o emprego, eles continuarão trabalhando? São exclusivos aqui no estado. Então, esses cirurgiões, eles terão oportunidade ainda de operar dentro do centro, porque o centro cirúrgico ele é nosso, né? Ele não é nosso, né? Ele não é dos capuchinhos. Os capuchinhos, eles vêm como um reforço. Secretária, a população do estado do Amapá. Sem sombra de dúvidas, né? Sempre quando a gente estabelece uma parceria, a gente tem que estudar, né? E quando a gente tem oportunidade de ter no estado uma instituição, né, que fornece já atendimentos há mais de 30 anos no serviço público, a gente não tem dúvidas do sucesso, né, porque nós já temos outros programas fomentados com os capuchinhos que são de grande sucesso. Sim. Tem números extraordinários aí para demonstrar, né, a capacidade técnica para realizar essa nova parceria. E lembrando que nenhuma decisão ou estratégia de gestão ela está fadada limitada, né, condicionada a não poder voltar ou regredir. Nós somos um parceiro, mas não significa que ele não tenha um chefe. O chefe continua sendo o governo do Amapá através da Secretaria de Saúde. Secretária, mas nós temos que convir que os capuchinhos cuidam da fé. Eles irão quarteirizar esse serviço. Há um risco de perder o controle, uma vez que eles vão trazer pessoas de fora, que não são de conhecimento, que o Estado literalmente vai só pagar a fatura. Na realidade, não é essa metodologia, né, de trabalho dos capuchinhos. Os capuchinhos, nós temos, inclusive, servidores efetivos que são cedidos aos capuchinhos há muitos anos, que prestam serviços de assistência lá. Nós temos várias modalidades, né, que a gente pode incorporar. Não há uma quarteirização quando eu trabalho na perspectiva de eu vou suprir a demanda. E na verdade, a gente tem que entender que essa possibilidade ela vai ampliar a possibilidade de emprego aqui no Amapá. Né? É mais uma modalidade e uma possibilidade dos profissionais conseguirem se agregar a uma nova né, uma nova instituição. Essa mudança, essa ampliação, secretária, tem algo a ver ou é uma consequência da Operação Jaleco Fantasma, que nós vimos há cerca de 2 meses atrás, onde ortopedistas estavam sendo investigados? Foi um movimento do governo do estado, em especial da CESA, em resposta a isso que houve? Eu não diria que há uma resposta, né? Eu diria que nós fazendo uma reavaliação, que foi até setembro desse ano, finalizamos um diagnóstico situacional do programa Zero Fila e identificamos que nós estagnamos em relação ao número de procedimentos cirúrgicos que estávamos ofertando. Né? Obviamente tivemos essa questão, né, com a Polícia Federal e o Ministério Público, e isso fez com que alguns profissionais também se afastassem, né, das suas atribuições, principalmente na especialidade de ortopedia, e a partir disso, claro que a gente teve uma demanda dentro do hospital de pacientes internados e também a partir disso os números acabaram aumentando, mas a nossa agora, a modalidade, né, de atuação, ela vem para ampliar o acesso às cirurgias. Dentro da própria CESA, vocês terão aí uma equipe fiscalizadora para estar acompanhando todas as ações que serão desenvolvidas nessa parceria? Sem sombra de dúvidas, né? Sempre nessas parcerias, principalmente com termos de fomento, né, ou colaboração, que é uma modalidade de contrato administrativo, nós temos, sim, comissões de monitoramento e avaliação, comissões de fiscalização, temos um gestor dessa parceria, então são vários atores envolvidos, né, para que tudo funcione como tem que ser, né, de acordo com o interesse da administração pública. O interesse maior é diminuir essa fila que a gente sabe que é crescente, né, secretária?
Exato, porque a nossa expectativa, né, é como a gente sempre pontua com o governador, né, o que a gente quer de fato é entregar resultado para a população. Né, a gente quer que as pessoas não tenham mais as suas cirurgias desmarcadas ou que fiquem em longas filas, né, sem uma perspectiva de um dia conseguir ter acesso a essa cirurgia. Então, a maior expectativa é essa, entregar resultado, porque nós trabalhamos aqui para servir a população amapaense. Secretária, ainda no Zero a Fila 1.0, digamos assim, o grande foco da investigação era que os profissionais não estariam cumprindo a jornada, às vezes chegavam para operar, não tinha material, voltavam e não cumpriam a jornada. Agora, nesse novo momento, qual é a intenção? De que eles cumpram plantões de 12 horas, eles irão dormir no hospital? Então, é muito boa essa pergunta, né? Em todo tempo, se eu estou recebendo um plantão presencial, naturalmente eu tenho que cumprir o plantão presencial, né? Isso está na nossa legislação da Secretaria de Saúde. Então, a perspectiva é de que sejam sempre cumpridos os plantões, né? De acordo com a necessidade de cada serviço, né? Certo. Onde eu tenho plantão, eu tenho que cumprir. Mas na questão do Zero a Fila, esse foi o acordo com os médicos? Porque, historicamente, os médicos só iriam operar e voltavam. A gente imagina que o HCAL sequer tem estrutura para aguentar tantos profissionais lá durante a noite. Olha, eu discordo a respeito de não ter estrutura. Eu acho que há estrutura, sim. Inclusive, a gente pode um dia combinar uma visita lá para mostrar onde há a existência de lugares, né, apropriados para os profissionais dormirem, mas assim, o processo ele corre em segredo de justiça, então nós não sabemos também qual é a exata acusação, o que há são especulações, né, nós também não temos conhecimento a respeito dessa modalidade aí do que foi acordado, né, eles dizem que há um acordo, mas o acordo ele existe a partir do momento que eu estou pagando uma escala de plantão, esse é o acordo, né. Recebemos aqui uma mensagem de texto de Dona Maria Eulália, do bairro Novo Horizonte. Ela pergunta quando que ela pode ir até o HE e verificar que não existam mais aquelas filas intensas nos corredores, secretária, com essa parceria já. Então, as filas HE, né, elas são outra questão. A gente pretende também conseguir fazer a gestão dos nossos leitos clínicos ali, dar vazão principalmente para os procedimentos cirúrgicos, né? Então, a nossa perspectiva é de redução disso, né? Sabendo que isso já evoluímos muito, ainda precisamos adotar medidas que serão imediatas. Agora, a partir de janeiro, já teremos algumas outras alternativas, né, para a questão da gerência de leitos, né, e ampliação de leitos também no nosso estado. Muita gente deve se perguntar, secretária, por que a gente não usa o HU? Que ele está pronto, é grande, tem estrutura. Não daria para fazer uma parceria para desafogar ainda mais? Sim, inclusive nós vamos fechar essas parcerias com o HU, e eu não diria nem parceria, né? O nosso objetivo é de que o HU ele vire referência em algumas cirurgias, sim, né, em algumas especialidades. Inclusive, nós agora fechamos um novo convênio com o HU, né? E a partir de agora nós vamos começar a questão das contratualizações. O HU ele trabalha sempre na perspectiva de estruturar o serviço para abrir as portas, né, para esse serviço funcionar. Então, nós temos aí uma previsão. Como eu disse, nenhuma decisão da gestão, ela é uma decisão eterna, né? Essa é a nossa decisão imediata para resolver uma situação imediata, onde nós temos uma fila, onde nós temos situações de desmarcar cirurgias incontáveis vezes, então nós precisamos agir em cima disso para que a população não sofra mais com isso, e a partir da parceria, né, com o HU, a gente consiga fazer com que ele vire uma referência em muitas áreas. Ainda sobre os capuchinhos, foi feita uma pesquisa por parte da CESA nesse tipo de terceirização em outros estados, em outros locais, e que deu certo? E aproveitando o gancho da pergunta, como será feito esse pagamento à empresa? Então, essa questão ela é muito conhecida em todo o Brasil, né? As parcerias público-privadas elas estão aí, né? Com muitos cases de sucesso. Inclusive, quando a gente fala dos melhores hospitais hoje que atendem
Inclusive, os nossos pacientes amapaenses são hospitais filantrópicos, né? Hoje temos muito sucesso nesses hospitais. Claro que a gente sempre tem que vigiar, né? A gente não pode simplesmente passar a gestão para um ente e esquecer que aquele hospital continua sendo nosso, né? Temos exemplo aí do Distrito Federal, que hoje a maioria dos seus hospitais não é de gestão direta, né? São gestões indiretas. E nem por isso o Estado perdeu o controle sobre seus hospitais. Secretária, em se tratando das obras, a gente sabe, a gente vem acompanhando, mostrando ao telespectador também, quase que diariamente, né, o andamento das obras, especialmente do Hospital de Emergências. Como é que está? Em que pé está? Quando é que nós podemos dizer que vamos desafogar? Porque a gente sabe a situação, todo mundo adoece, a gente acaba também suprindo a necessidade dos ribeirinhos, das ilhas aqui do entorno, também do estado do Pará, mas HE e HCAL, eles estão se movimentando, essas obras estão avançando, estão acontecendo, secretário? Sem sombra de dúvidas, né? As obras do HE, elas seguem o cronograma, estão dentro do cronograma previsto, né? Há uma previsão de finalização em janeiro de 2026, né? Um hospital com 212 leitos, né? Então é um hospital muito grande. O projeto, ele continua, ele segue esse cronograma, está dentro do combinado, né? Então a expectativa é de que logo tenhamos esse hospital, né? E as obras nos outros hospitais também seguem avançando, porque a nossa expectativa é de termos hospitais também que deem suporte nas regiões de saúde. Antes de encerrarmos o ano, vamos ter outra notícia boa na área da saúde, que a gente pode soltar um pouquinho aqui, secretária, ou ainda é segredo? Sem sombra de dúvidas, nós teremos ainda algumas notícias. Eu espero que a gente consiga publicizar essas notícias, mas eu vou deixar para que a gente volte e retorne para falar sobre elas. Secretária, um grande gargalo que nós víamos também era a equipe médica chegar, isso a gente está falando de 30 anos, não é de agora, e tá lá o médico, estava lá o enfermeiro, o técnico, todo mundo, aí faltava uma ferramenta, uma prótese ou algo do tipo. Com essa nova parceria, há a garantia de que vai ter tudo? Podemos dizer que a OS que está assumindo tem o seu próprio fornecedor de ferramentas para que o paciente não chegue lá, o médico chegue lá e não tenha cirurgia? Então, justamente, essa pergunta é excelente, né? Porque nós estamos trabalhando justamente para que não aconteça mais esse tipo de situação. Nós vivemos aqui, temos que considerar o fator amazônico, né? Que está sendo muito discutido no Ministério da Saúde, inclusive pensando em novos recursos para as regiões norte do país e que enfrentam, né, principalmente com processos licitatórios morosos por vezes, porque as empresas temos poucos fornecedores aqui no norte, né, e às vezes o material demora também para vir, não temos fábricas aqui próximas, né, que possam suprir essa necessidade de imediato. Então a expectativa com essa parceria, né, é que eles tem essa flexibilidade da aquisição desses equipamentos, então, principalmente das próteses, né, e que a gente não tenha que enviar mais pacientes para fora, né, no tratamento fora do domicílio, colocá-lo em uma fila que a gente sabe que os estados não têm como absorver. Todos os estados estão com filas quilométricas, né, exemplo do Distrito Federal, né, que já nos informou que ele tem uma fila para ortopedia de mais de 20 mil pessoas, então fica difícil de a gente conseguir que o nosso amapaense tenha acesso, e assim a gente pretende dar esse acesso aqui dentro do estado. Conhecendo o Brasil, quando a gente tem uma única empresa, com médico, com enfermeiro, com técnico, com as ferramentas, não há aquele risco de contrato com valor inchado mais do que deveria? Na realidade, esse risco ele só existe na medida que eu não consigo fazer o monitoramento e a avaliação disso e a aprovação de tudo isso, né? E dentro dessa modalidade de contrato, a gente tem toda essa estrutura para garantir que o processo não esteja superfaturado. Vai ter um pente fino na fiscalização. Com certeza. Que o Estado pague exatamente o que deve ser pago por cada prótese, que a gente sabe que já não é barata, mas que não seja cobrado um valor exorbitante, secretária. Sem sombra de dúvidas, né? E a gente tem que pagar por um bom resultado, né? Se tiver um bom resultado, aí a gente avalia a questão toda do preço, sempre tem que fazer essa avaliação, né? Na administração pública isso é regra,
né? É lei, então sem sombra de dúvidas isso vai acontecer. Através dessas parcerias, vocês já têm assim uma ideia de quantas cirurgias por dia poderão ser feitas? É difícil estimar por dia, né? Mas por mês nós temos uma meta que foi apresentada pelos capuchinhos de realizar 650 cirurgias, podendo ampliar, né? Porque primeiro eles também vão sentir como que o fluxo vai acontecer, né? Mas a expectativa é de que já 650 a gente já consiga realizar. E aí, caso tenha necessidade de ampliar, a gente consegue ampliar ainda nessa modalidade contratual. Secretária, há muito tempo não se tem concurso público nessa área aqui no Amapá. Há uma previsão de um concurso público para os médicos? Com certeza, né? Nós não estamos abrindo mão de fazer concurso. O concurso ele é uma realidade. Nós tivemos vários estudos esse ano, né? Através de uma comissão que foi instaurada para o concurso. O concurso vai acontecer. A previsão é que ele aconteça ainda no próximo ano, né? Opa, claro concurso público em 2025. Podemos 2025. afirmar então? Eu já estou afirmando, então, já estou profetizando. Documento público agora. Começou a soltar o que estava guardado. Não, documento público. A secretária falou, a gente vai cobrar. Pronto, pode me cobrar. Então teremos concurso público em 2025. Dúvidas, os concurseiros já podem começar a se preparar. Já tem que estar com português na língua. Luciane, eu acho que quando a gente recebe alguém do lado de lá, e o Balanço Geral ele tem esse perfil de cobrar, e muito, e me arrisco a dizer que nós somos o produto da imprensa amapaense que mais cobra o poder público, quando o gestor vem aqui, nos dá essa tranquilidade, essa transparência de que se veio falar, literalmente meter a cara a tapa, é porque vai acontecer, né, Lu? É verdade, a gente até quer agradecer muito a sua presença aqui, porque sabemos que ao longo de muitos anos o gestor é difícil vir aqui para fazer exatamente o que a senhora, a secretária, está fazendo nesse momento, que é trazer uma resposta, um alívio para a comunidade que tanto sofre, porque ninguém quer adoecer, mas quando se adoece, o que a gente precisa, que está na Constituição, é um direito à saúde. E aqui, com essa parceria, tirando até mesmo algumas ideias erradas que estavam surgindo através delas, que perderiam o emprego, a gente sabe que a torcida é exatamente para que aquele paciente receba aí a atenção que lhe é devida, né, secretária? Sem sombra de dúvidas, né? E eu acho que assim nós estamos num melhor momento, né, para discutir tudo isso, porque é o momento de avaliar o conjunto de obras que nós temos de projeto, que nós temos aí pensado para a saúde. São mais de 24 projetos em andamento. Então, assim, sem sombra de dúvida, a gente vai ampliar ainda mais essa oportunidade de emprego, né, principalmente para os amapaenses. Inclusive, pensando nisso, como que a gente consegue fazer com que os nossos amapaenses queiram ficar aqui no estado e não façam como eu, né, que vim lá do sul, faço o contrário, queira ir para o Rio Grande do Sul e queira continuar aqui no Amapá. Uma última pergunta, secretária, que também chega de um telespectador que gostou da pimenta na conversa. Na questão dos ortopedistas, então, quem está errado? Os médicos ou a gestão? Eu não tenho como definir, né, quem está errado, né, até porque, como eu disse, a gente não tem conhecimento do que é que está nos autos do processo, nós não tivemos acesso ao processo, né, nós tivemos diálogos com os ortopedistas, conversamos com eles por diversas vezes, mas enquanto gestores nós também estamos aí nesse processo, assim como eles, né. Há uma insegurança jurídica, então. Há uma insegurança ainda, né, em saber em detalhes do que é que está nesse processo. Então, quando a gente se sente inseguro, a gente dá uma freada e aguarda para ver o que vai acontecer. Exatamente. É o mais prudente. Os órgãos de segurança estão à frente, né, conduzindo toda a investigação. E, claro, você, telespectador, vai saber de tudo, em primeira mão, aqui na tela do Balanço Geral. Secretária, obrigado pela sua presença. Obrigada. Se não nos falarmos antes, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que em 2025 nós tenhamos mais boas notícias do que más notícias da saúde amapaense. Sem sombra de dúvidas, eu espero voltar muitas vezes aqui trazendo as boas novas também para o próximo ano. Porta sempre aberta, né, Lu? Sempre aberta, eu quero lhe agradecer também e agradecer muito a sua presença aqui e dizer que sempre, quando a nossa equipe cobra, a gente aguarda esse posicionamento exatamente de trazer a resposta, porque aqui ninguém é melhor que ninguém. Nós somos um elo, né, entre a comunidade que necessita da nossa ajuda e vocês que fazem parte aí da nossa gestão.
Muito obrigada, secretária. Feliz Natal, feliz Ano Novo e muito trabalho para todos nós. Amém, obrigada. E nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, Luciana e eu seguimos com mais notícias aqui na tela da Record.